nas suas redes sociais, na manhã de segunda-feira, um card com uma citação pedindo um não à votação da reforma tributária no mês de julho, em julho. Né? O título desse card é Democracia exige transparência. E a gente veiculou essa matéria ontem, né, depois de termos ciência através do pessoal da Cijuca, ali do Júlio Castilhos, né, do presidente do Batistella, que é integrante também da Federação, e solicitamos a ele para a gente ter um contato com alguém da Federação para repercutirmos um pouco com relação a esta questão aí, desta posição da Federação. Né? O Anderson Trautmann Cardoso, ele foi presidente da Federação, agora é vice-presidente da Confederação Brasileira das Associações Comerciais e Empresariais, né? E está em conexão conosco agora para a gente entender um pouco do porquê desta colocação por parte da Federação, o que eles estão defendendo e como é que está a repercussão disso, visto que isso já foi divulgado na segunda-feira, já estamos aí também com alguns dias, e temos também a participação. Ontem nós ouvimos aqui o nosso prefeito também falando em nome da municipalidade com relação a essa questão. Na semana passada nós já tínhamos ouvido na sexta-feira o prefeito sobre isso e ontem repercutimos novamente, né? Soubemos que parlamentares, alguns governadores também estão em Brasília reunidos debatendo esse tema, que é muito relevante, e pela sua relevância, é claro, tem vários segmentos da sociedade envolvidos neste debate. Mas vamos ouvir o que a Federação, o que a Confederação Brasileira tem posição sobre esse tema através do Anderson, que está em conexão conosco nesse momento. Anderson Trautmann Cardoso, bom dia, como é que está? Tudo bem, Anderson? Bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação estar com vocês mais uma vez. Estou falando aqui de Brasília, acabei de chegar na capital federal para reuniões com deputados durante o dia, tratando desse importante tema que é a reforma tributária. Anderson, sem dúvida, esse tema é muito relevante. Há anos se debate isso no Brasil, dizendo que é importante termos uma reforma tributária, e ela começou a tramitar. Mas vocês estão solicitando que ela não seja concluída nesse mês de julho. Por que vocês têm essa posição e como é que está o reflexo dessa posição de vocês? Como é que foi interpretado isso pelo processo todo? É um ponto muito importante para o esclarecimento dos ouvintes. De fato, o tema reforma tributária é um tema que há muito está na pauta do Congresso Nacional, uma reivindicação de todo o setor produtivo, inclusive do cidadão. Por quê? Porque é uma grande complexidade do nosso sistema tributário, uma grande onerosidade decorrente da litigiosidade também que se tem no sistema tributário atual, que decorre de uma série de mudanças que ocorreram especialmente depois da nossa Constituição de 88. A última reforma tributária que nós tivemos, de fato, no Brasil foi em 1966. Então, um regime ditatorial, um regime de exceção, que mudou o sistema tributário brasileiro. Depois tivemos a Constituição de 88, ajustando, fazendo algumas alterações no nosso sistema tributário, mas preservando aquela estrutura ainda de 88. E, por decorrência dos direitos e obrigações que foram atribuídos aos entes federados, a estados, municípios e à própria União, nós vimos um crescente aumento de carga tributária e um crescente aumento das regras tributárias pós-Constituição de 88. Isso nos levou ao cenário atual, de muita complexidade, muita onerosidade, muita litigiosidade, o que nos faz refletir sobre, especialmente nesse momento de competição global, né, onde as nossas empresas estão sendo cada vez mais desafiadas por competidores de outros países que têm uma carga tributária muito mais competitiva que a nossa, nós ajustarmos o nosso sistema tributário no país. Vemos isso no varejo, com as importações que vêm do exterior, vemos isso no setor de tecnologia que sofre para se desenvolver no país e em diversos outros setores. Então, é premente a aprovação de uma mudança, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o conteúdo dessa mudança, né? Tu referiste há pouco que nós temos agora uma proposta em debate, o que é correto, mas é uma proposta que está madura em alguma medida, porque ela decorre de duas propostas de emenda à Constituição que foram apresentadas ainda no ano de 2019, a PEC 110, oriunda do Senado, e a PEC 45, oriunda da Câmara. E se nós resgatarmos ainda mais tempo, eu atuo na área tributária há mais de 20 anos e durante toda a minha
atividade profissional, eu acompanhei projetos de reforma tributária. A última que iniciou como reforma tributária e foi aprovada foi no início do primeiro governo Lula. Tínhamos uma proposta de unificação do ICMS, junto com uma outra parte que instituía 2 novos tributos, o PIS e a COFINS sobre importações. Bom, nós conhecemos a história, foi partilhado o projeto, a parte da simplificação não foi aprovada, e a parte do PIS e da COFINS foram aprovados. Então, foram legados que nós temos da última proposta de reforma tributária, o que já nos deixa um alerta. Sempre, quando temos uma discussão de reforma tributária, temos que ter um cuidado, porque há um potencial de aumento de carga. Então, esses 2 projetos, eles tramitaram no Congresso Nacional ao longo dos últimos anos, mas não foram votados, mas tiveram a sua tramitação concluída. O que fez o presidente Arthur Lira quando assume agora no seu 2º mandato à frente da Câmara dos Deputados? Resgata o conteúdo da PEC 45 e forma um grupo de trabalho dedicado a analisar tudo aquilo que tinha sido debatido até aqui e trazer uma proposição de um texto de consenso, um texto que tenha a oportunidade, tenha a possibilidade de ser aprovado no Congresso Nacional. O relatório desse grupo de trabalho, que iniciou em fevereiro, como referi há pouco, então, pouco mais de 4 meses de trabalho, entrega o relatório no início de junho. E agora, no último dia 22, e aí entra o ponto que a Federação se manifestou, que nós da CSB temos nos manifestado, e inúmeros profissionais, entidades têm se manifestado no mesmo sentido no Brasil todo, é que de 22 até hoje, até o dia 5, quando há uma perspectiva de hoje entrar em pauta de votação, no mais tardar amanhã, nós tivemos pouco mais de 2 semanas, né, para nos debruçarmos sobre o texto. Fizemos isso, apresentamos sugestões, eu vou trazer alguns pontos que nos preocupam aqui para o esclarecimento dos ouvintes, mas não há ainda uma perspectiva de ser contemplado no texto, né? Nós não temos ainda o texto que vai a plenário. Tive a oportunidade na sexta-feira de falar com o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba, do PP. Tive a oportunidade de ontem almoçar com o presidente do grupo de trabalho, o deputado Reginaldo Lopes, em São Paulo, e agora estou aqui em Brasília trabalhando para o aperfeiçoamento dessa proposta que vai à votação da Câmara nesta semana. Por quê? Eu queria destacar alguns pontos. Há uma proposta, de fato, neste substitutivo. O que é o substitutivo? Nós tínhamos um conteúdo inicial, como referia, o grupo de trabalho se debruçou para trazer um texto de consenso. Este texto de consenso, ele procura simplificar o sistema tributário brasileiro no que se refere especificamente ao consumo. Não estamos tratando, neste momento, de tributação sobre renda, por exemplo. Né? Muito se fala na tributação de lucros e dividendos, muito me perguntam, Anderson, e qual o efeito na tributação de lucros e dividendos? Bom, esse tema não é tratado, não é detalhado neste substitutivo. O que o substitutivo faz, isso sim, é prever que no prazo de 180 dias, então no 2º semestre, nós teremos uma proposta, teremos o encaminhamento de uma proposta que reforme a tributação da renda. Isso está previsto no próprio texto, mas ele não traz o seu conteúdo. O conteúdo virá no 2º semestre, portanto. No que tange a tributação sobre consumo, as propostas são as seguintes. Primeiro, unificação dos 5 tributos que nós temos hoje incidentes sobre o consumo. ISSQN dos municípios, ICMS de competência dos estados, IPI de competência da União e as 2 contribuições que são PIS e COFINS, reunidas em um único tributo. Esse único tributo também se entendeu que o melhor seria que ele fosse dual, ou seja, tivesse uma parte federal que reunisse os tributos de competência federal e tivesse uma parte que reunisse os tributos de competência municipal e estadual, para que não ferisse a autonomia de estados e municípios, especialmente no que tange a repartição de receitas. Então foi preservada essa sistemática, um IVA dual. O IVA de municípios e estados
será denominado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, o de competência da União, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. As bases sobre as quais os tributos ambos incidirão é a mesma. E aqui nós já temos um elemento extremamente relevante, que é a ampliação das competências tributárias. Por quê? Hoje o ICMS incide sobre circulação de mercadorias e determinados serviços, transporte municipal interestadual, serviços de telecomunicação, energia elétrica, incide sobre determinados serviços previstos em lei complementar. Né? Temos, por exemplo, locação de bens móveis, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que não há incidência. Temos, por exemplo, serviços de saneamento básico, que foram vetados, que não têm incidência. Todos esses serviços, a partir de agora, tudo que não for bem, passa a ser passível de tributação. Então, há uma ampliação da base tributável muito grande. Além disso, se estende a possibilidade de tributação também a direitos. Então, a celebração de contratos passa a ser passível também de incidência, determinados contratos passíveis de incidência do IBS. Então, há uma ampliação gigantesca de base, só aí já se avizinha um aumento de carga tributária, se não houver adequada graduação da alíquota. E é sobre esse ponto da graduação da alíquota que a CACB tem se manifestado tanto, representando todas as associações comerciais do país, todas as federações, um movimento global, nacional, envolvendo hoje toda a frente parlamentar de micro pequenas empresas, a frente parlamentar de comércio e serviços, imbuídos de nós termos aquilo que desde o início da tramitação desses projetos é afirmado, que não vai haver aumento de carga tributária global. Mas isso não está no texto, e é isso que nós precisamos consagrar no texto, porque essa união dos 5 tributos em 2 tributos ainda terá um tributo adicional, que é um imposto seletivo, um imposto que incidirá sobre bens nocivos à saúde e bens danosos ao meio ambiente. Então, um imposto seletivo, um caráter extrafiscal, mas cuja previsão no próprio substitutivo é a possibilidade de incidência, por exemplo, sobre operações relativas à energia elétrica, a combustíveis, podendo onerar demasiadamente esses itens que são sustentáculos da nossa economia, que influenciam preços em todos os setores. Então, uma preocupação muito grande de não haver aumento de carga tributária e termos esse parâmetro bem definido no substitutivo. Lembrando, esta transição do substitutivo começa em 2026, com alíquota de 1% para a CBS federal, de modo a verificarmos o valor total que seria necessário para cobrir a arrecadação de todos os tributos substituídos. Ou seja, vai se aferir lá em 2025 qual é a carga tributária total desses tributos e estabelecer uma alíquota que passará a ser cobrada em 2026. A partir disso, haverá uma graduação e o Senado define uma alíquota de referência. No entanto, essa alíquota será uma mera referência, preservando-se a autonomia de estados e municípios e da própria União de graduar essa alíquota de acordo com a sua conveniência. O que demonstra aqui já, havendo esta possibilidade, apenas a alteração de que a alíquota não é mais por serviço ou por bem, mas ela é una, ou seja, todos os serviços no município terão o mesmo tratamento tributário, todas as atividades no Estado terão o mesmo tratamento tributário e, consequentemente, todos na União terão o mesmo tratamento tributário. No entanto, a alíquota global ela é correspondente ao somatório destas 3 parcelas. A parcela da União, que é da CBS, a parcela de estados e a parcela de municípios que integram o IBS. Ou seja, o que se avizinha hoje é uma alíquota de 25% dividida nestas 3 parcelas, com a possibilidade de modificação por cada ente. O que traz aí uma complexidade, ou pode trazer uma complexidade, que é uma preocupação que nós também temos. Sem dúvida, e uma das
um dos maiores motivos para se fazer a reforma é diminuir essa complexidade, que é afirmado que o Brasil é o país mais complexo, mais complicado das pessoas, das entidades, dos prestadores de serviços, dos pagadores de impostos poderem cumprir com a sua obrigação. Presidente, nós temos duas posições antagônicas. Vocês estão defendendo um tempo maior de avaliação, que não seja votada agora no mês de julho esta reforma tributária. O governo federal pressionando aí e o presidente do Congresso, o deputado Lira, atendendo a isso, pretendem votar ainda nessa semana, inclusive, o processo como um todo. Esse apelo de vocês por não ser votado agora no mês de julho está sendo entendido, está sendo recebido? Pode ser aceito? Pode sim. Eu diria hoje, a partir de todas essas tratativas, todo o entendimento que a gente teve e a experiência que a gente tem na área tributária, que há uma grande probabilidade de ser votado ou nesta semana ou no mais tardar na próxima. Dificilmente nós teremos mais espaço de debate dentro da Câmara dos Deputados. Ainda assim, acreditamos que esses aperfeiçoamentos no texto sejam essenciais. E eu vou dar um exemplo. A questão da não cumulatividade. O que é a não cumulatividade? O que se propõe aqui é um imposto sobre consumo neutro, que cada etapa da cadeia recolha o correspondente tributo incidente sobre aquilo que ele agregou de valor naquela etapa produtiva. Para fazer isso, você tem a oportunidade, ou deveria ter o direito, de deduzir o que foi pago na etapa anterior. É o crédito amplo, crédito financeiro, crédito irrestrito, como se diz, características de todos os impostos sobre consumo mais modernos, todos os IVAs, impostos sobre valor agregado. No Brasil, houve uma mitigação, uma redução desse direito de uma forma muito assodada, especialmente por estados, para o enfrentamento do déficit dos estados, o estabelecimento de regras que limitassem a capacidade de os contribuintes poderem deduzir valores do imposto devido. Isso contribuiu enormemente para a complexidade do sistema e para a litigiosidade que temos hoje. O discurso até aqui, assim como a carga tributária, sempre foi que a sistemática do novo tributo seria uma sistemática de crédito amplo e restrito. Mas temos no texto 3 pontos que trazem alguma restrição em relação a essa afirmativa. Primeiro, que vai ser excetuado do crédito os bens de uso e consumo, uso pessoal. Ou seja, um automóvel que foi adquirido, que também é utilizado pelo sócio ou pelos funcionários, pode vir a ser excluído da possibilidade de dedução sobre a alegação de que é um item de uso pessoal. Algum uniforme, algum item que possa também ter um uso pessoal pode vir a ser questionado. O que isso gera? Isso gera um contencioso, uma discussão, vai vir uma regra de disciplina sobre essa metodologia, vão vir discussões sobre se há ou não uso pessoal, vão incentivar um litígio, algo que já ocorre hoje em relação ao ICMS, já ocorre em relação a PIS/COFINS, e o debate já foi superado em relação a esses itens. Criaremos um novo contencioso. Então, estamos postulando a exclusão. É evidente que o que é de uso pessoal não tem que gerar direito a crédito, mas isso não precisa estar em nível constitucional. Isso basta uma regra dizendo isso em nível legal ou infraconstitucional, mesmo em norma complementar, e uma fiscalização com penalidade. Não há necessidade da previsão constitucional. Segundo, bens de capital, investimentos em máquinas e equipamentos que as nossas indústrias promovem para incrementar as suas atividades. Há uma regra no substitutivo dizendo que terão tratamento especial. Hoje, o tratamento especial para o crédito é o parcelamento em 48 vezes. Ou seja, não queremos abrir espaço para que, mais uma vez, limitem créditos para investimento. E o pior de tudo, mais preocupante, uma vedação ou uma possibilidade de vedação, restrição ao crédito, quando não for comprovado o pagamento pelo fornecedor. Ou seja, eu compro um determinado item, um computador,
a empresa é inscrita devidamente no Estado, emite a nota fiscal competente, autorizada pelo Estado, mas o Estado vem para mim e diz o seguinte: não, mas essa empresa é inidônea, ela não está pagando o seu ICMS regularmente. E o Estado, por conta disso, pode restringir esse crédito, cuja fiscalização não cabe a mim, cabe à própria Secretaria da Fazenda. Então, esta é uma autorização, esse é um debate que já foi travado no Judiciário, foi vencido pelos contribuintes, no sentido de que a fiscalização incumbe ao Estado, não pode ele transferir o ônus para o contribuinte. E, portanto, não pode restringir ao crédito. Estão voltando com esse debate, entendemos que esse ponto tem que ser excluído. Ou seja, resumindo, temos pontos, a reforma é boa, é necessária, é absolutamente importante para a competitividade das nossas empresas, mas não qualquer reforma. Precisamos olhar o texto, melhorar o texto, para que não tenhamos um sistema que se equipare na sua complexidade ao sistema atual. Precisamos evoluir, aprimorar o nosso sistema, e não promovermos todo um debate para chegarmos no mesmo lugar. E é por isso que a CACB tem contribuído tanto nesse debate. Esperamos ter tempo suficiente para esses ajustes, que eles, se forem realizados hoje, possam permitir a votação, mas que, se não forem, nós tenhamos tempo para promovê-lo com o debate adequado de uma mudança tão significativa para a sociedade brasileira. Sem dúvida nenhuma. Anderson Trautmann Cardoso, ex-presidente da Federação, vice-presidente da Confederação Brasileira de Associações Comerciais e Empresariais. Tem muito trabalho pela frente aí, vice-presidente. Com certeza os senhores terão aí dias com bastante atividades e a gente torce para que todo esse empenho de vocês aí seja resultante em uma reforma tributária que todos, como o senhor bem colocou, todos nós estamos na expectativa dela há muito tempo e temos a certeza da necessidade dela, mas que precisa ser feito com a profundidade suficiente para que ela só seja eficiente, correta, traga bons frutos e melhores o ambiente empresarial no Brasil, que a gente sabe precisa muito desse estímulo também. Mas, Anderson, muito obrigado pela gentileza do senhor nos atender agora, né, nesse momento. Né, eu quero deixar nosso microfone à sua disposição para algo mais que o senhor queira colocar nesse instante, salientando algum aspecto que tenha colocado ou com outro tema. Se não, as suas despedidas, torço para que sejam momentâneas, porque poucas vezes a gente consegue ouvir pessoas com tanto conhecimento de um tema tão complexo, mas que tem um resultado enorme, que a gente, às vezes, a nossa população, não temos a sensação do quanto isso reflete na possibilidade da nossa evolução, do nosso crescimento, especialmente no ambiente empresarial. Mas, Anderson, mais algum detalhe para a nossa audiência, por favor, fique à vontade. Biel, queria agradecê-lo, agradecer sempre a nossa Rádio Tupã, que é sempre atenta a temas relevantes que impactam a sociedade gaúcha e brasileira. Queria me despedir conclamando a todos para fazerem contato com seus deputados, pleitearem esses ajustes, e destaco um ponto para finalizar aqui, então, que é relativo a itens essenciais, itens de cesta básica. Como eu falei, vai haver uma unificação de tributos que incidem, inclusive, sobre itens essenciais como alimentos. E a alíquota passa a ser uma única alíquota para todos os itens, desde serviços até a mercadoria mais essencial passa a ter a mesma tributação. Existe no substitutivo a colocação de algumas exceções, entre elas, alguns itens de cesta básica. A cesta básica, ela não é prevista numa norma federal, não existe uma cesta básica una no Brasil. Existe um tratamento específico para tributos federais, referir PIS e COFINS, e existem tratamentos a cada estado, né? Tem um item de cesta básica no Rio Grande do Sul, que não é o mesmo do Ceará, por exemplo. Então, cada estado tem o seu tratamento. Quero dizer isso por quê? Porque esses itens, muitos deles, saem de uma alíquota de 0, passando imediatamente para 25%. Aí vocês vejam o impacto que terá no orçamento de todas as famílias. O que fez o relator, preocupado com o tema, foi inserir uma parte desses itens na alíquota reduzida em 50%, não é reduzida em 100%. Então, ainda assim, mesmo para esses itens que estão incentivados hoje no texto, vai haver um aumento de 12,5%. Vejam, está fora dessa lista, por exemplo, frutas, hortifruti granjeiros, ovos, ou seja,
itens absolutamente necessários na alimentação de toda a população e que serão extremamente gravados, com 25%. Então, nosso trabalho hoje é para que toda a cesta básica vá para zero, né? Não tenha, seja mantida a carga tributária atual, e os itens que não estão nesta relação federal, pelo menos sejam mantidos em 12,5%. Mas vejam o impacto que todos nós teremos. É uma mudança extremamente relevante. Nós vamos ver uma mudança de preços em todos os setores. Mais uma vez, como falei, inicia em 2026 e vai até 2032. Essa reforma se materializa integralmente a partir de 2033. Mas o impacto será extremamente sensível e o que não for colocado agora no texto, somente por uma emenda constitucional futura pode ser alterado. Então, a participação da sociedade é extremamente essencial e é isso que a Federação, assim como a CCB, tem feito aqui no Parlamento Nacional. Obrigado a vocês, fico à disposição sempre da Rádio Tupã para debater esses e outros temas relevantes para a nossa sociedade. Nós que agradecemos em nome da audiência da Tupã essas esclarecedoras colocações e parabéns aí ao trabalho da Federação e também da Confederação, que está em prol não só do empresariado brasileiro, mas da sociedade como um todo, como o senhor bem ressaltou nesse último tema aqui. 9h19, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, que teve o privilégio de ouvir Anderson Trautmann Cardoso falando para você nesta manhã de quarta-feira. Estamos com o programa Variedades, que vai a um rápido intervalo comercial, mas eu já retorno na sequência do seu programa Variedades, trazendo as mais informações para você.